Agora, precisamos viver segundo as promessas da palavra, porque muita coisa pensamos que é promessa de Deus para a nossa vida e pode não ser. Pode ser algo que o homem disse, que o coração desejou e deseja, mas é na palavra que vamos aprender a confiar no Deus do impossível e a viver o sobrenatural. Não é fácil esperar o tempo de Deus muitas vezes, mas Lucas 18, Jesus conta a parábola do dever de orar sempre, a parábola da viúva e do juiz iníquo. Ele vai dizer: havia um juiz iníquo que não temia a Deus, que não temia a homens, não temia a ninguém. E aquela viúva, ela era uma mulher necessitada, que precisava ter a sua causa julgada, como algumas pessoas têm causas que precisam ser julgadas aqui. E aquela mulher todo dia perseverava batendo na porta do juiz: julga a minha causa. Está lá em Lucas 18, julga a minha causa. Olha como é que o texto começa. Jesus falando uma parábola sobre o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Orar deveria ser um dever, não uma opção, mas um estilo de vida. Não só para pedir, mas para desenvolver intimidade e relacionamento com o nosso Pai Criador. E aí, essa mulher, essa viúva que não tinha ninguém por ela, tem coisas que ninguém vai poder fazer por você e por mim. Para muitas coisas teremos sim ajuda. Deus levanta pessoas, nós conhecemos pessoas que vão abençoar, mas muitas outras coisas temos que ser nós e o Senhor. E aquela viúva perseverava, batendo na porta do juiz iníquo e perverso. Imagine o desprezo todo dia. Mulher, eu não estou nem aí para a tua vida. Eu sou o juiz, eu não temo a ninguém, nem a Deus. Eu sou o próprio Deus. Imagine a arrogância em cima de uma mulher que não tinha ninguém por ela, uma viúva. Mas a Bíblia diz que de tanto ela importunar aquele juiz, uma hora ele se viu sem saída e ele resolveu julgar a causa dela. Sabe o que Jesus usou como exemplo? Ele vai dizer: se esse juiz iníquo, atentai a esse juiz iníquo, se ele sendo mau, não temendo a Deus e a ninguém, atendeu a causa da viúva, quanto mais o Senhor, o nosso Deus, que é justo juiz e reto e tem prazer em abençoar. Imagina, Jesus vai dizer: ainda que pareça demorado, fará depressa. Sabe por quê? O tempo de Deus não é o nosso. Nós vivemos cada vez mais uma sociedade imediatista que quer as coisas para ontem, onde os vídeos chamados Reels agora são de poucos segundos e você já vê um conteúdo entrando em outro, não tem nem tempo de associar as coisas. Nós somos forjados, preparados para isso, para sermos pessoas fast food, aonde você apertou, esquentou, está pronto. Mas no tempo de Deus as coisas não são assim, porque muitas coisas, se Deus já tivesse nos dado ou permitido antes, nós teríamos padecido, e aquilo que seria bênção teria se tornado tropeço. Porque não é que Deus precisa estar preparando algo para mim, Ele precisa me preparar para já me dar algo que Ele já tem pronto. Deus é eterno, Ele não está vivendo ontem, hoje e amanhã, Ele é. Tudo que existe, existe em Deus. Deus não está preso ao calendário gregoriano, juliano, chinês, ao qual você quiser. Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Deus de eternidade e eternidade, como diz o Salmo de Moisés, número 90. Agora, olha que interessante. Nós temos o dia de hoje. Nós não sabemos se vamos terminar o dia de hoje. O amanhã pertence a Deus, mas o hoje também. E o mais prudente é aprender a desenvolver a paciência e a perseverança no Senhor. Por conta de falta de paciência, quantas vidas se perderam e seguem se perdendo? Por conta de não esperarmos em Deus, quantas coisas nós já fizemos e colhemos o resultado disso até hoje, e tem coisas que vamos levar para a vida inteira como sequelas, por conta de não esperarmos no Senhor. Mas a Bíblia diz em Isaías 40, a partir do verso 28, os jovens tropeçam e caem também, mas os que esperam no Senhor terão sua força renovada, vão subir com asas como águias, vão caminhar e não vão se fatigar, vão correr e não vão se cansar, porque Deus é aquele que renova as forças. Salmo número 50, verso 15 diz: invoca-me, chama-me, clama-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Jeremias 33, 3, o Senhor diz: clame a mim
e eu te responderei. Eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 vai dizer: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao pensamento do homem. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Ele já nos revelou através de Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. A grande questão não é sobre o que Deus tem para mim, mas é sobre se eu vou aprender a amar a Deus e obedecer a sua vontade. Sabe por quê? Romanos 12 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, seja ela qual for. Nós é que colocamos limitações, nós é que não confiamos, mas nesse dia de hoje é uma prova que Deus ainda confia e tem propósito na nossa vida. Sabe por quê? Senão eu e você não teremos acordado. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 20 em diante diz: eu vou pensar, trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não termos sido consumidos, porque grande é a tua fidelidade. O Senhor é a minha porção e a minha herança, e minha alma é nele que ela vai esperar e vai se alegrar. Só estamos de pé porque mais uma vez Deus decidiu ter compaixão de nós. Então não se sinta alguém que não vai conseguir. Entregue o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, verso 4 e 5. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o tudo Ele fará. Não se preocupe com aquilo que vai acontecer, José, Davi, viúva. Por onde Deus vai conduzir as coisas? Às vezes é por meio da dor, às vezes é por meio do sofrimento, às vezes é por meio do luto. Eclesiastes capítulo 7, Salomão vai dizer: é melhor a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Por que Salomão está falando isso em Eclesiastes 7? Porque no luto, na dor, são ocasiões em que o ser humano reflete mais. Muitas vezes na alegria, no banquete, nós banalizamos, nós não damos valor, nós imploramos ao Senhor quando estamos na pior situação, mas basta sermos aliviados e daqui a pouco não lembramos mais de quem Ele é, ou simplesmente deixamos de lado tudo aquilo que Ele já fez e é para a nossa vida. Agora, tem horas que temos que estar realmente no fundo de uma cisterna. Tem hora que realmente temos que passar pela provação. Sabe por quê? Romanos capítulo 5, a partir do verso 3 e 4, vai dizer: não nos gloriemos somente nas glórias de Deus, mas também nas tribulações, sabendo que a tribulação ou a provação produz perseverança ou produz paciência. E a paciência e a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa ficar confundidos, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a Bíblia diz que a tribulação, a prova, a dor, a dificuldade é uma fonte produtiva para gerar coisas boas se nós soubermos esperar em Deus. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Veja, se nós tão somente nos preocuparmos em amarmos a Deus, em servirmos a Deus, em obedecermos os seus mandamentos, e João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados. O homem é que coloca jugo pesado no outro. A religiosidade é que às vezes vai escravizando, porque quer cobrar do ser humano aquilo que nem a Bíblia cobra. Quer exigir do ser humano aquilo que Jesus não exigiu. Então tem muita gente decepcionada e frustrada com a igreja, com a palavra, com Deus, mas na verdade não é com Deus. É porque foi subjugada a uma circunstância ou a situações onde foram colocadas pesos, exigências, regramentos, que a pessoa se viu incapaz e aí ficou entristecida. Por quê? Porque acreditou que era Deus que exigia isso dela. Porque falta o conhecimento bíblico. Quando não temos conhecimento bíblico, somos enganados facilmente. Lá no profeta Oséias, no Antigo Testamento, Deus já dizia: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de comunhão. Se você conhecer as Escrituras,
principalmente o Novo Testamento. O principal da Bíblia é a vinda de Jesus, esse que está para voltar. Você e eu temos que meditar no Evangelho, porque a lei de Moisés passou, Jesus cumpriu lá na cruz, e todo aquele que nele crê já tem a lei cumprida. A lei que Jesus traz é a lei do amor. Temos que amar uns aos outros. João capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros com o mesmo amor que eu vos amei. Quer saber qual é a vontade de Jesus? Leia João capítulo 13, versos 33, 34, 35. Eu falo assim para você poder ver que está na Bíblia. Não para poder dizer que eu sei. Que isso não significa nada, saber e não praticar. Porque até papagaio sabe repetir. Tem gente que diz que não crê em Deus, mas conhece, porque basta ler e memorizar.